Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudade Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça pergunta, assim que possível eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora, se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Ele era um personagem interessante, né? Um personagem interessante. O personagem como ele era, o Davi Nasser era uma pessoa que meio estranha, ele era meio torto, ele tinha uma coisa, e isso a gente abandonou isso do personagem. Ele não tinha isso tanto. Ele era torto como o resultado dele, ele era uma pessoa estranha, mas ele não era, tinha deficiência física e a gente não fez a deficiência física, ele resolveu esquecer isso. Mas ele era uma pessoa meio uma pessoa muito controversa, né? Ele inventava fatos para vender revista, né? Ele inventava fatos, ele fazia aumentava. Ele realmente, a postura dele em relação a Erivelto e tudo, ele botou fogo, muita lenha naquela fogueira, né? Aquela guerra, né? Naquela fogueira e tal. Então, o pessoal que às vezes eu ia perguntar para alguém, e vem cá, o que você tem para me dizer do Davi Nasser? Que ele é um filho da... Eu falei, não, acabavam com ele. Assim. Então, é uma coisa que eu fui mesmo, se for procurar ali, tem um livro desse tamanho que é só a história do Davi Nasser, entendeu? Que é a história isso que duas coisas que eu queria saber. Como é que você... Eu fiz o Francisco Alves no teatro, por exemplo. A responsabilidade de fazer alguém que existiu não ficcional é maior, ainda que seja um recorte de uma época da vida. É mais responsabilidade, Jandir? Eu acho que é mais responsabilidade, sim. Agora, necessariamente você não precisa se tornar igual àquela pessoa, né? Eu acho que você também escolhe, eu acho que vai de cada produção saber o que quer realmente, aquilo que eu te falei. O Davi Nasser, ele era torto sem ser torto no corpo, mas ele era torto, uma pessoa meio torta, vamos dizer assim. Errática, né? É uma pessoa errática. Isso, exatamente. Era uma pessoa que você achava que tinha uma energia estranha, então ele tinha uma coisa meio assim. O Francisco Alves, eu não tinha a voz, eu não tenho a voz do Chico Alves, né? E nem o queixo dele. Uma coisa impressionante, mas o Ricardo Cravalbi, que é um cara que é um crítico de música, né? Ele foi ver a peça e ficou encantado com o Chico Alves. Ele falou, ele nem canta tão bem, mas ele é um próprio Chico Alves. Então, eu acho que existe uma necessidade de se aproximar, cara, da história daquele cara mesmo, mas necessariamente não é só a aparência, né? Eu acho que é também você entender o contexto histórico e tal. Então, naquela situação específica naquela também, situação, né? Exatamente. Mesmo quando você vai, por exemplo, estou vendo aqui, a Casa das Sete Mulheres, né? Você vai ter que estudar o contexto histórico daquilo tudo, entender como é que era, até para você se colocar no tempo correto daquele trabalho, daquilo tudo. Então, acho que sempre é uma responsabilidade muito grande quando você já tem a história desse cara contada, ele já viveu e já tem a história dele e como é que vai se passar aquilo. Eu acho que a responsabilidade é grande. Eu acho que quanto mais próximo da gente, é mais difícil ainda, né? Por exemplo, você fazer uma pessoa, de repente, sei lá, alguém que morreu, Renato Russo, de repente, quando o Thiago fez o Renato Russo morreu outro dia. Historicamente, foi outro dia, né? Deve ser mais pouco, eu imagino. Jandir, você, quando faz um trabalho... Por exemplo, agora no Cássia Eller, todos os personagens que eu fiz existiam. Né? Eu fiz o Fernando Nunes, que é baixista, toca agora com o Zé Cavaleiro, é um cara que eu conheço, tal, não sei o quê. Você fez a peça da Cássia?
Você fez a peça? A peça? A peça é o Cássia Eller, é. Com a Jane Figarella? Hã? A Jane fez a Cássia? Figarella, com a Jana Figarella, claro. Jane também eu conheço. Conheço a Jane. Você foi assistir, não se lembra de mim? Não fui assistir. A minha mulher foi e eu não fui, você acredita? Ah, tá certo. Bom, mas, enfim, o que eu quero saber de você, seja no teatro, seja no cinema, seja na televisão, você convive, deixa o personagem habitar em você durante vários meses. É o tempo de ensaio, é o tempo de cartaz, às vezes anos, né? Na novela, a mesma coisa, no cinema também. Quando o trabalho acaba, qual é a sensação? Luto, alívio, vazio? Eu acho que às vezes tem a tristeza de acabar. Eu acho que são várias coisas. O personagem em si, que eu acho que a gente se acostuma a fazer o personagem andar naquela zona que eu te falei. Eu acho que isso dá uma certa tristeza. Os amigos, a convivência que você cria ali, que eu acho que é uma coisa. E o trabalho em si também. Então, eu acho que não é só abandonar o personagem. Abandonar o trabalho é uma coisa que dói um pouco. Agora, alívio, eu acho que alívio é difícil. Assim. Talvez a sensação de um dever cumprido, talvez. Mas, por exemplo, você já deve ter vivido ambientes de trabalho não muito conturbados. Não muito harmonioso. Nesse caso, dá um pouco de alívio? Claro que dá. Nesse caso, sim. Tá. Nesse caso, dá. Tá. Nesse caso, dá, porque aquilo mas na maioria das vezes, eu acho que luto não é, porque eu acho que a gente tem que aprender a fazer isso. Eu estava olhando aqui, é muito bom fazer essas entrevistas, Américo. Muito obrigado por a gente estar podendo conversar, porque é aquilo que eu falei, né? Fiz a minha colinha aqui, botei aqui, ó. São 30 trabalhos na televisão. Eu falei, puxa vida, tem bastante coisa. Então, graças a Deus não faltou trabalho desde que começou, né? Cara. Então eu acho que tem assim. Então eu acho que tem uma sensação de dever cumprido, de ter feito aquilo, de poder ter se relacionado com as pessoas. É claro que às vezes um trabalho que não tenha havido uma boa relação entre as pessoas vai te dar um certo alívio. Acho difícil, viu, alívio, porque a gente sempre vai ter que encontrar uma forma de prazer no trabalho que a gente faz. Então, até porque, mesmo num ambiente não muito bom, sempre tem alguém que deixa saudade, né? Sempre tem alguém que deixa saudade. Nem que seja só o personagem. O personagem sempre vai deixar saudade. Agora, para onde vão? Para que gaveta do teu emocional você guarda cada personagem? Eu acho que essa gaveta ela tá naquela pasta que você deixa no computador de referências, sabe? Eu acho que sempre vai ter ali, esse personagem eu vou me lembrar daquele, eu acho que, como eu falei, dos 30 e poucos trabalhos, eu acho que pode pintar um novo em que eu vou buscar dentro dessa pasta de referências as coisas que eu já experimentei e para colocar e experimentar de uma outra forma, uma outra combinação, vamos dizer assim. Até porque pode aparecer um Gino de novo, né? Hã? Até porque pode aparecer um Gino de novo, de fazer de novo, né? Pode aparecer como é que a gente vai recuperar aquilo de novo, ou alguma coisa que tem em comum. Então, eu acho que, é claro, agora meu próximo projeto é fazer o Beethoven. É um monólogo para fazer o Beethoven. Então, eu estudando coisas, a personalidade desse cara, eu vejo que tem que pegar um pouquinho daqui, dali, isso fora do que a gente pega de nós mesmos, né? Então, você produz? Dá para as cenas em si, vou te falar bem a verdade, as cenas em si a gente descarta, eu acho que as lembranças de falas, de coisa. Mas o personagem está guardado ali em algum lugar para a gente até poder usar aquilo no próximo trabalho. Algum souvenir? Pô, aqui, ó. Por exemplo, você falou de uma novela, eu estava lembrando de uma novela que era O Profeta. Eu vou provar que isso foi uma operação sua. Vai ver se não vão me dar atenção. Eu pago para ver.
A verdade, Dr. Clovis. A verdade tem mais poder do que tudo. Por mais que se tente esconder, camuflar, enterrar, ela sempre aparece. Você vai ver. Lembra disso? Sim. Isso aqui era do delegado morrer. Ah, que barato. Dá para ver que está escrito delegado? Delegado, dá para ver claramente. Então, acho que tem coisinhas assim que às vezes eu pego assim, de um personagem. Eu tenho um casaco que eu tenho até hoje do Canavial de Paixões, que é uma coisa mais emocional do que qualquer coisa que eu tenho ali. Enfim. Você falou agora há pouco da morte, que você foi a morte do Carluccio. Pergunta que eu te faço: quantas vezes você já morreu? Ixi, difícil lembrar de quantas vezes, mas já morri muito. Eu ainda fiz. Eu comecei fazendo dublê, né? Eu te falei que eu fiz aquele filme que eu aprendi a ser dublê. Só nesse filme eu morri umas 3 vezes. Mas eu... Será que eu olho aqui, ó? Mas não, tudo bem. Eu quero saber o seguinte. Mas eu já morri algumas vezes e gosto muito dessas cenas, viu? Eu gosto muito das cenas com a parafernália, aquela coisinha que estoura, o tiro que vai estourar, a luta que tem que acontecer. Eu gosto dessa cena. Mas morrer ficcionalmente te mostra a nossa finitude? Você tem medo da morte? Depende do personagem, né? Depende, eu acho que bastante do que está acontecendo ali. Mas no caso do Carlos, por exemplo, ele nunca esperava que fosse morrer, né? Mas aí tem o sofrimento dele depois no hospital e tudo mais. Então, cada personagem vai te ensinar uma coisa. Às vezes é só um tiro ou só uma facada, e às vezes é um sofrimento atrás. O Carlos, eu lembro que foi uma semana que ficou, ele quase morrendo, e aquela coisa, e ele sem respiração. Então, agora, acho que não tem que encanar muito, não. Fica uma coisa... Ô, Julie, rapidamente, um protagonista, e quando eu falo em protagonista, eu também falo em remuneração, tá? Um protagonista num projeto meia boca ou um personagem mais ou menos num puta projeto? O que você escolhe? Você tem essas duas possibilidades na mão. O que você escolhe? Bom, eu não posso acreditar que um projeto onde eu fosse protagonista seria meia boca. Eu não posso acreditar nisso. Eu tenho que transformar isso num puta projeto, num grande projeto. Entendeu? Eu acho que eu sinto um pouco isso do protagonista. Eu acho que o protagonista pode fazer de um projeto que seria meia boca um grande projeto, se for um grande papel bem feito. Então, eu acho que essa oportunidade encanta bastante. Mas um grande projeto com um papel meia boca, às vezes você não vai ser o projeto não vai se tornar maior, pode até se tornar por sua causa. A sua entrega tem que ser a mesma, né? Tá. Então é difícil fazer essa suposição assim dessa forma, porque é aquilo que eu falei. Um projeto que eu fosse protagonista, eu vou transformar num grande projeto. A minha função aqui é tentar fazer você refletir sobre uma série de coisas, né? O que eu quero saber de você é o seguinte: por mais sucesso que se faça no cinema, por mais sucesso que se faça em teatro, a televisão é que te tira do anonimato. Quero saber para você o seguinte: quando é que você se viu popular? Como é que foi lidar com isso? E se você já foi confundido com outro alguém? Já fui confundido com outra. Eu já fui confundido com Frejá. Já fui confundido. Já fui confundido com algumas pessoas assim, mas eu tenho uma história muito engraçada, né? Eu já fui confundido com quem ninguém conhecia. O cara, eu estava fazendo novela, já tinha feito alguma coisa de novela, e um cara olhou para mim no metrô e ficou me encarando horas, e depois de um tempo ele veio falar: pô, não lembra de mim, não? Eu lembrava. Lá de Campo Grande, eu nunca tinha ido a Campo Grande, então o cara ficou muito
bravo comigo, ficou puto comigo, porque eu não lembrava dele, porque ele me confundiu com outra pessoa que eu não sabia quem era. Então, foi uma história meio maluca. Agora, então, eu me perdi. Quando você se viu popular e como foi lidar com isso? Quando você se viu popular e como foi se dar com a popularidade? Quando eu me vi popular, foi muito legal ter feito o Toninho Carrado, foi a minha primeira novela. Filho do Nuno Léo Maia. Filho do Nuno, exatamente. Que era o Tony Carrado, era o Toninho Carrado. E que foi muito interessante me ver conhecido, né? Estava começando e ver as pessoas falando de mim. Agora, quando fiz Rainha da Sucata, foi uma coisa de louco, né? Rainha da Sucata foi uma popularidade doida. E você lidar durante a profissão toda, são 30 e poucos anos, eu acho que tem a televisão, no caso, que é o que você falou, né? Às vezes você está trabalhando mais do que se você estivesse na televisão, mas as pessoas passam a não te conhecer tanto, porque elas não estão te vendo na televisão, elas estão te vendo, você está em outro lugar, está fazendo cinema, está fazendo teatro e tal, então as pessoas às vezes te confundem e tudo mais. Então eu acho que é uma coisa que vai acontecer, não tem jeito, a não ser para quem... Eu acho que realmente ninguém confunde o Fagundes, por exemplo, não dá, né? Ninguém confunde o Fagundes. Eu acho que eu já vi esse cara, não, Fagundes é Fagundes. Eu acho que no começo de carreira você era o cara que fazia televisão. Hoje você é o Genir Ferrari, né? Eu acho que tem um pouco disso. Tem um pouco disso. Tinha uma peça que um amigo meu fazia, falou assim, ninguém tem um lápis Coca-Cola. Como é que é o nome mesmo daquele refrigerante preto? É verdade. Ninguém tem o lápis fagúndico, né? Exatamente, uma coisa assim. Então, eu acho que você vai ter que lidar com isso. Agora, realmente, a televisão é o que te joga. É muito legal você poder estar fazendo televisão, poder entrar numa peça e as pessoas irem te ver e acabar indo no teatro. E depois disso, elas começarem a te seguir no teatro. Então, eu acho que isso, a profissão é que vai te dizer, né? Você vai ter que lidar com isso. Pensando nisso, Jandir, assim... Você tem medo de perder o anonimato, porque se perder o anonimato significa não receber mais convite para a TV. Mas se você continuar com isso no cinema e no teatro, você continua sendo um ator de êxito, mas sem popularidade. Você já pensou nisso? Isso te assusta? Enfim, como é que é isso? Deixo a vida me levar, vou te dizer mais assim. O que eu gosto mesmo é da minha profissão, o que eu gosto de fazer, o que eu faço, realmente. Deixo a vida me levar. Eu acho que é uma profissão que tem seus altos e baixos, sim, tanto de popularidade, como de trabalho, como de dinheiro, como de trabalho, como de tudo. Então, tem sempre seus altos e baixos. Isso é a profissão que eu escolhi. Não tem muito como eu achar que tem que ser uma coisa que tem que estar sempre bem, tem que estar sempre contratado, não. A profissão que eu escolhi, ela é assim, ela tem os seus altos e baixos. Mas eu sei que você é um cara acessível, que você é um cara que respeita o público, que você é um cara que não se nega a conversar, que não se nega a dar autógrafo. Imagino que em alguns momentos isso deve incomodar, mas você faz por respeito à profissão e a quem te segue, não é isso? Eu acho que é em respeito a quem me segue, eu acho que a quem te admira, né? De alguma forma eu despertei uma coisa. Aconteceu uma coisa muito interessante. Eu estava uma vez no lançamento de um livro e depois tinha uma coisinha, né? Era meio na rua e tinha uma mulher que vendia coisas, e vendia balinhas, né? E aí ela veio, me compra uma balinha, eu tirei o dinheiro, ela veio, é uma balinha. E aí eu falei, não, eu quero, porque, né, para dar uma força, eu não quero nem a bala. Não, eu quero te dar por tudo que você já me deu de coisa boa na minha vida, das vezes que eu te vi na televisão. Ela fez, eu quase caiu aos prantos. Isso é uma coisa que não tem preço, né? Mais feliz do que você ouviu uma coisa dessa. Ela foi tão sincera, falou assim, não é, você já me fez muito feliz de ver seus trabalhos, não é um, não é dois, não me falou de um trabalho específico, me falou de vários, então acho que ficou uma coisa assim que eu fiquei tão encantado com aquilo, eu acho que não tem como, eu acho que é um pouco de um agradecimento, por isso que eu acho que não pode se tratar mal o nosso público,
porque da mesma forma que a gente agradece no final da peça, eu acho que a gente tem que agradecer a quem nos assiste, a quem nos curte e tudo mais. E até ouvir críticas também, porque também ninguém está aberto ninguém vai acertar sempre, né? Não, Jandir, tem alguma... o ator, perdão, o homem Jandir Ferrari, tem alguma restrição, de algum tipo de cena, algum tipo de personagem, algum tipo de papel, algum tipo de situação que você não faria? Estou falando de coisa séria sempre, tá? Que você não faria? Ainda não apareceu. Vamos colocar aqui, ainda não apareceu. Tá. Ainda não apareceu. O que já apareceu é assim, olha, um papel que era... Nem vou falar quem é, porque é para fazer um cara que é um cara que eu nem vou falar. Nem vou falar. Mas é um cara que eu ia... Era uma cena só para fazer esse cara, uma cena no Congresso Nacional. E eu falei, esse eu faço só se me pagarem muito bem. Eles não pagaram bem, eu não fiz, entendeu? Porque eu não podia viver aquele cara se não fosse nessas condições. Então, eu acho que então, as restrições, eu acho que eu não tenho restrições desde que seja justificável. O injustificável talvez seja complicado. Tá. Fazer uma determinada coisa que não tem justificativa. Eu acho que desde cenas de sexo ou cenas de homossexualismo, a gente não sabe o que os personagens que eu posso fazer, eles têm que ser apresentados, eles têm que ser apresentados, tem que ser coerente, tem que ter um porquê de acontecer determinadas coisas. Eu posso até discutir com o diretor, falar assim, não, mas eu não acho que precise, sei lá, de um nu frontal, não sei de que jeito. Enfim, estou jogando, não sei. Exatamente o que eu queria saber. Isso é necessário para a cena. Então eu acho que não existe... A gratuidade que você é contra, né? A gratuidade que você é contra, né? Algumas coisa gratuita, a nudez gratuita. Eu acho que se tiver uma justificativa, se tiver o porquê, tá tudo certo. Eu acho que tá dentro do nosso trabalho. Se você aceitou aquele personagem, aquele trabalho, agora existem cenas, pode ter uma coisa desnecessária. Eu nem me lembro aqui de alguma, mas pode ser uma coisa que não se justifique. Aí eu acho complicado.